E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também, gravando esse vídeo com a câmera sem edição, porque eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Qual é? Você não é representante exclusivo de Deus na Terra. Gente, deixa eu mostrar uma charge para vocês. Ela rodou na minha bolha aqui na internet e eu acho que ela é muito bacana para a gente poder pensar. Eu não sei como é que vai ficar isso aqui na câmera, tá? Eu não sei se vai focar isso direito na câmera, tá? Mas seria muito legal, ó. Denominações protestantes. E foi assim que o Criador do Universo escolheu a nossa igreja para representá-lo com exclusividade. E aí, será mesmo que foi a sua igreja, a sua denominação, a sua linha teológica, tá? Que foi escolhida para representar o Criador de todas as coisas aqui na Terra, nesse tempo em que a gente vive? Será que foi mesmo? Gente, nós precisamos ter essa humildade teológica quando estudamos teologia. Uma teologia sem humildade nos leva à arrogância, nos leva a fazer esse tipo de afirmação que a gente viu aí nessa charge que rodou a minha bolha aí nessa semana que passou. Por isso que nós precisamos fazer teologia aprendendo a ouvir o outro, a estudar história da igreja. Eu sempre falo isso, quando nós estudamos história da igreja, nós aprendemos uma humildade. Por quê? Porque, gente, a história da igreja nos mostra a diversidade de movimentos, de interpretações, e a Bíblia permite essa pluralidade. Algo muito importante. Eu posso ter a minha convicção teológica. A gente fala muito sobre isso nesse podcast Teologia e Comunhão, que eu transformei em PDF, né, todo editado, bonitão, com capa, bem diagramado, como vocês podem ver aqui. A gente fez um e-book para os nossos alunos da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Aliás, gente, amanhã, terça-feira, é o último dia para você estudar, para você se inscrever na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia. A gente abriu novamente o carrinho. Eu queria muito que você fosse meu aluno. Vem estudar, gente. Olha, acho que é R$600, você pode dividir em 12 parcelas, 2 cartões, enfim, Pix. Você pode pagar de formas variadas e você vai ter acesso por 1 ano à nossa plataforma de estudos, tá bom? E eu tenho certeza que quando passar 1 ano, você vai querer renovar, porque a gente vai estar colocando sempre coisas novas e bacanas e dialogais na nossa plataforma. Mas a gente fala muito sobre isso aqui nesse podcast, que gratuitamente você pode ouvir. O e-book, obviamente, ele é exclusivo para os alunos da IBT, mas o podcast gratuitamente você pode ouvir, caso não queira ser o nosso aluno. Aliás, se quiser ser nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas, gente, o que é legal? É legal que a gente comenta muito sobre isso, né? Aprender a ouvir com sensibilidade a posição do outro, entender que o outro não é melhor do que eu, ou ele é pior do que eu porque pensamos diferentes. Existe essa elasticidade na teologia cristã. Por exemplo, o Lucas Gesta, professor de História da Igreja, até estava falando desses tempos aí no Instagram. Tome muito cuidado quando uma pessoa faz a seguinte afirmação. Porque os pais da igreja afirmam isso. Ele fala, gente, como assim os pais da igreja? De qual século? Ocidente, Oriente, há uma diversidade nos pais da igreja, então a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações categóricas, porque assim, uma coisa que acontece muito nos movimentos é você ler os pais da igreja. Por que é importante? Porque são pessoas, teólogos antigos, que estão mais próximos do período do Novo Testamento. Então, tecnicamente, a palavra deles tem um certo peso. Agora, é muito incrível quando nós percebemos que linhas teológicas modernas leem os pais da igreja com as suas lentes. Então, eu faço Agostinho dizer o que eu quero que Agostinho diga, eu faço Crisóstomo dizer o que a minha tradição quer. É muito comum nós procurarmos legitimar a nossa tradição com base nos pais da igreja. Às vezes a gente vai conseguir. Mas sabe o que é interessante? Vou dar um exemplo clássico aí, né? Arminianos e calvinistas. Ambos se ancoram nos pais da igreja. Pré-milenistas e amilenistas. Ambos têm resquícios nos pais da igreja. Então qual que é a doutrina certa? Não sei. Ninguém sabe. Com isso, não estou dizendo que a gente não deva se preocupar com certo e errado. Eu tenho as minhas convicções teológicas e, consequentemente, acho que elas estão certas. Ao achar que elas estão certas, consequentemente, acho que outras estão erradas. Mas eu não tiro aqueles que eu acho que estão errados do guarda-chuva do cristianismo. Eu não digo que eles são anátema, né? Como teve um sujeito que, por nós não defendermos num podcast que a gente fez,
por a gente não defender a visão clássica do dilúvio, nós éramos anátema. Gente, que absurdo, a pessoa está dizendo que a gente é amaldiçoado porque a gente não lê a passagem do dilúvio como ele acha que tem que ser. Isso é falta de humildade, na verdade é uma arrogância teológica, é uma estupidez, na verdade, isso é uma estupidez nítida. Então, eu preciso ter essa humildade. Agora, e termino o vídeo dizendo o seguinte: não quer dizer que agora pode tudo e que todo mundo é cristão e que porque existe uma elasticidade, existe uma diversidade, então eu não preciso mais me preocupar com erro. Não, gente. Erros teológicos existem e alguns são graves, é o que nós chamamos de heresia. Com eles precisamos nos preocupar, precisamos defender a Igreja de Jesus. Agora, heresia é uma coisa que a gente identifica, a gente luta, e é incrível como as várias linhas do movimento cristão percebem aquilo como um erro. O problema é quando eu elevo a minha corrente teológica ao nível da verdade, e isso é extremamente problemático. Eu preciso entender e lutar por uma corrente teológica verdadeira, mas a verdade é só Jesus Cristo, tá bom? Então que a gente tenha esse olhar assim mais apurado, esse olhar mais humilde, ouvir mais as pessoas, fazer uma teologia também com os ouvidos, sabe? Não só ficar lendo a nossa tradição, mas também ouvir as outras tradições, a beleza nelas. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E se você quiser estudar teologia com o Bibotalk, vem, porque a gente está há 11 anos aí na internet, dialogando com as mais variadas tradições cristãs, acreditamos numa pluralidade saudável no corpo de Cristo e a gente tem muito a somar e a gente quer muito que você seja o nosso aluno. Terça-feira, dia 14 até a meia-noite, a gente vai estar com o carrinho aberto e vem para essa nova turma, vem se enturmar, por quê? Porque ainda esse ano, pelo menos mais 3 módulos serão acrescentados na Biboflix, na plataforma de teologia do Bibotalk. E você não vai pagar mais nada por isso, não. É o que você já pagou agora, entrando agora, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar demais. Deixa eu abrir de novo aquela charge, porque eu não sei se eu vou conseguir conectar a câmera e eu não sei como é que funciona essa câmera aí agora. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá para desligar essa câmera, vamos ver como é que vai ser. Onde é que desliga a câmera? Onde tá o botãozinho? Aqui. Aqui tá o botãozinho. Valeu!